Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou do curso de Psicologia, o Dinarte também é do curso de Psicologia e a Marama é do curso de Educação Física. Então, o nosso tema escolhido foi: qual a fonte dos gases de efeito estufa em Porto Alegre? Então, é um prazer estar aqui, né, para compartilhar um tema de extrema importância para o presente e o futuro das nossas cidades. O inventário de emissão de gases de efeito estufa em Porto Alegre. As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios do século XXI. O aumento de temperatura média do planeta, a ocorrência de eventos climáticos extremos, como enchentes, secas e ondas de calor, não são mais previsões distantes, né? São realidades que já estamos vivendo. Então, embora esse pareça um problema global, as soluções precisam começar em escala local. As cidades concentram a maior parte da população e do consumo de recursos, o que as torna responsável por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa. Por isso, entender e monitorar o que acontece em Porto Alegre é essencial para planejar um futuro sustentável. Então, o que são GE? E por que preocupam? Os gases de efeito estufa, GE, como o dióxido de carbono, CO2, e o metano, CH4, e o óxido nitroso, NO2, são compostos que se acumulam na atmosfera e retêm o calor proveniente do Sol. Esse fenômeno, chamado efeito estufa, é natural e essencial para a vida na Terra. O problema é que, com a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e o crescimento urbano desordenado, estamos intensificando esse efeito. Então, qual seria o papel das cidades, né? As cidades têm um papel central nesse processo. Elas concentram a maior parte da frota de veículos e de consumo de energia e da geração de resíduos. E isso faz com que sejam também as maiores emissoras de GE. Qual a importância, né, dos inventários? Para enfrentar o problema, o primeiro passo é conhecer sua dimensão. O inventário municipal de emissões funciona como um raio-x das fontes de poluição climática. Ele identifica onde e quanto estamos emitindo, permitindo direcionar políticas públicas e avaliar a eficácia das ações com o passar dos anos. Falando então da metodologia do inventário, com os dados coletados, o inventário de Porto Alegre foi elaborado a partir de dados de 3 grandes áreas. Então, são elas a energia, o transporte e os resíduos. Sobre a energia, consumo de eletricidade, gás e combustíveis em residências, comércios e indústrias. Do transporte, a circulação de veículos particulares, transportes públicos e transporte de cargas. E a parte dos resíduos, então, seria a geração e tratamento de lixo urbano e esgoto. CO2 equivalente. Para facilitar a comparação entre diferentes gases, usamos a unidade de CO2 equivalente, CO2e, que traduz o potencial de aquecimento de cada gás. Em relação ao dióxido de carbono, por exemplo, 1 tonelada de metano equivale a cerca de 25 toneladas de CO2 em termos de impacto climático, da credibilidade e da transparência. Então, o inventário segue metodologias reconhecidas internacionalmente, como as do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC.
garantindo credibilidade e transparência. Isso é importante porque permite que Porto Alegre compare seus resultados com outras cidades do Brasil e do mundo e avalie se está no caminho certo. Então, falando um pouco dos resultados principais e a discussão, então, os setores que mais emitem, os resultados mostram que os maiores emissores em Porto Alegre são transporte urbano, né, que é responsável por grande parte das emissões devido ao uso de combustíveis fósseis em veículos particulares e no transporte de cargas. Consumo de energia elétrica. Embora a matriz elétrica brasileira tenha participação significativa de fontes renováveis, ainda há uso considerável de termoelétricas e fontes não renováveis. Gestão, então, de resíduos. A decomposição do lixo orgânico em aterros libera metano, então um gás com potencial de aquecimento muito maior que o CO2. Então, vamos à comparação com padrões globais, né? Essa distribuição é semelhante ao que ocorre em muitas cidades ao redor do mundo. Em geral, transporte e energia são os principais emissores, seguidos por resíduos. Isso mostra que Porto Alegre está dentro de um padrão global, mas também que as soluções aplicadas em outras cidades podem inspirar ações locais. O que os resultados significam? Eles revelam que nossas emissões estão diretamente ligadas ao nosso estilo de vida urbano, dependência de automóveis, alto consumo de energia e baixo reaproveitamento de resíduos. Então, se nós não mudarmos essa realidade, enfrentaremos consequências sérias. Aumento da temperatura média das cidades, enchentes mais frequentes, impactos na saúde pública e na queda da qualidade de vida. Então, nós vamos falar dos caminhos para a mitigação. Então, temos boa notícia, né? A boa notícia é que as cidades têm grande capacidade de transformação. Algumas soluções incluem investimento em transporte coletivo, eficientes e ciclovias, incentivo à eficiência energética e geração solar, expansão da coleta seletiva e aproveitamento energético de resíduos. Então, vamos falar do papel do inventário, né? O inventário de emissões é mais do que um levantamento de dados, é uma ferramenta estratégica de planejamento urbano. Com ele, gestores públicos podem estabelecer metas realistas, priorizar investimentos e monitorar o progresso das políticas climáticas. Então, falando dos próximos passos para Porto Alegre, seria então criar plano de ação climática com metas claras de redução, envolver empresas e cidadãos na transição para uma cidade de baixo carbono, integrar políticas de mobilidade, energia e resíduos dentro de uma estratégia comum. Vamos finalizar e queremos deixar uma reflexão final. O inventário de emissão de Porto Alegre vai além dos números e gráficos. Ele é, antes de tudo, um espelho, né? Ele é um retrato fiel de como vivemos, nos deslocando, consumimos e lidamos com resíduos que produzimos ao identificar que produzimos. Então, ao identificar os setores que mais emitem gases efeito estufa, o documento não apenas aponta os problemas, ele nos convida à ação. Se queremos um futuro habitável, mais justo e resiliente, precisamos então entender, né, que cada decisão importa, desde escolhas individuais, como o meio de transporte que utilizamos ou a forma como descartamos nosso lixo, até decisões coletivas e políticas públicas que moldam a infraestrutura na cidade.
Porto Alegre, como tantas outras cidades, está em uma encruzilhada. Pode seguir reproduzindo padrões que agravam a crise climática ou pode usar o conhecimento técnico e científico reunido nesse inventário para transformar sua realidade, reduzindo emissões, promovendo justiça ambiental e melhorando a qualidade de vida de todos os seus habitantes. No fim, o inventário nos lembra de enfrentar as mudanças climáticas. Não é apenas um desafio ambiental, é sobretudo um compromisso ético com as futuras gerações. E esse compromisso como conhecimento, porque só se muda aquilo que se mede e só se transforma aquilo que se encara com coragem. Então, queremos agradecer e estamos abertos a perguntas e sugestões. Então, obrigada a todos.